Grandes civilizações. Os Carolíngios, primeira parte. O período entre a queda de Roma e o início da Renascença tem sido chamado de Idade das Trevas. Também é chamado de Idade Média, porque está no meio, entre o esplendor da Roma Antiga e a Era Moderna. Em outras palavras, historicamente, a Idade Média foi pensada como uma fase ruim na história, um período de transição, como um porão escuro no qual a humanidade permaneceu escondida e dele só saiu novamente para a luz por volta do ano 1500, quando renasceram aquelas ideias clássicas que haviam sido brilhantes na época dos gregos e dos romanos. Mas, na verdade, muitas coisas realmente aconteceram nesse período. Foi durante esses anos que a Europa que conhecemos hoje começou a se formar. Espanha, França, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Países Baixos, toda a Escandinávia, Áustria, Hungria, são países culturalmente descendentes daqueles famosos povos que ocuparam esses territórios logo após a queda do Império Romano. Durante os 10 séculos de Idade Média, esses povos criaram reinos e deram forma à Europa que hoje conhecemos. Era o início da cultura ocidental moderna. Os francos. Por volta do século V d.C., povos germânicos da Europa Central ameaçavam a estabilidade do Império Romano. Vocês lembram? Ah, sim, claro que a gente lembra. Muito bem, Pipo. Então, você lembra que foram grupos de povos germânicos que invadiram e destruíram Roma? Esses grupos de guerreiros germânicos pertenciam a vários povos que estavam sempre lutando uns contra os outros. Os lombardos, os vândalos, os godos, os visigodos, os burgúndios, os saxões e um povo que conseguiu se destacar dentre todos os outros: os francos. Esses homens fortes e muito guerreiros, os cavaleiros feudais. Os francos tinham um costume muito particular, que com o tempo tornou-se muito comum na Europa. Quando um rei morria, seu reino era dividido entre seus filhos, os príncipes. Cada um passava a ter suas próprias terras, onde construíam castelos para vigiá-las. Sério? Quer dizer que cada príncipe tinha que construir seu próprio castelo? Muito bem, Pipo. Os reis e príncipes tinham que se proteger dos inimigos. Porque governar naquela época significava, por um lado, defender suas terras e, por outro, conquistar mais territórios. Para isso, cada rei precisava de muitos cavaleiros voluntários para o serviço militar. Em troca, se o cavaleiro fosse realmente corajoso e nobre, o rei concedia-lhe terras onde poderiam construir seus próprios castelos. Assim, o cavaleiro era promovido a duque, que era o comandante da legião. A promoção seguinte seria ao título de conde, que significava dono de um condado. Assim, os cavaleiros foram adquirindo títulos e terras que deviam proteger em honra ao rei, a quem deviam lealdade até a morte. Estes bravos guerreiros que conquistaram terras e foram promovidos com títulos ficaram conhecidos como os nobres da espada. Graças a este antigo costume dos francos, os filhos dos nobres também herdavam os mesmos direitos e, assim como seus pais, tinham um pedaço de terra para proteger. Essas terras que rodeavam o castelo eram conhecidas como feudos. Os feudos não eram constituídos apenas por terras e castelos, mas também por todas as aldeias de camponeses que se estendiam ao redor das muralhas do castelo. Os camponeses trabalhavam nos campos de sol a sol, no cultivo de alimentos e no preparo da terra. Os camponeses e suas aldeias eram protegidos pelo nobre ou senhor do castelo. Em troca, tinham de fazer o que o senhor mandasse, pagar impostos, dar comida a ele e às tropas. Então, se dessem o azar de ter um senhor cruel e injusto... Quero mais comida e dinheiro! Trabalhem mais! Não tinha jeito. Os camponeses iriam sofrer.
Mesmo assim, poucas pessoas se atreviam a sair de suas aldeias, porque fora das fronteiras dos feudos só havia florestas e pântanos, onde os camponeses desprotegidos poderiam ser alvo de ladrões e onde as pessoas acreditavam que demônios e espíritos do mal viviam à espera de viajantes desavisados. Os camponeses da Europa não sabiam ler nem escrever e raramente recebiam notícias vindas de fora de suas aldeias. Essa falta de conhecimento sobre o mundo que os rodeava criava muitos medos, e esses temores foram refletidos nos contos surpreendentes sobre monstros, magos, bruxas e dragões. O sistema feudal. Durante a Idade Média, diferentes povos lutaram entre si. Os nobres compunham os exércitos que juravam lealdade uns aos outros. Eles fizeram guerra por toda a Europa e protegiam os interesses de seus reis. Será que eles lutavam o tempo todo durante a guerra? Como conseguiam dinheiro e comida? Como esses nobres faziam para se manter? Pergunta inteligente, Pipo. Os nobres precisavam de cavalos, armaduras, espadas, capas e alimentos. E tudo isso vinha dos camponeses, que trabalhavam incansavelmente em cada feudo. Eles produziam todos os alimentos e bens para os senhores e seus exércitos. Os camponeses trabalhavam duro todo o ano e produziam toneladas de alimentos. Alimentos esses que os senhores tomavam deles. Isso porque, tecnicamente, os senhores eram donos de tudo. Algumas vezes, mal deixavam comida suficiente para os camponeses passarem um ano sem fome. Estes camponeses que trabalhavam muito faziam parte do que chamamos de roda da sociedade feudal. Estes eram os nobres e cavaleiros dedicados ao combate. Havia também os monges e clérigos, que se dedicavam aos assuntos da igreja. E também havia os camponeses, que cultivavam e forneciam alimentos e riqueza para os outros. Cada grupo social dependia do outro. Os camponeses tinham de ser defendidos pelos senhores e nobres contra invasores, para que pudessem cuidar dos alimentos que seriam consumidos pelos senhores e pelos religiosos. Essas três camadas da sociedade eram muito rigorosas e ninguém podia passar de uma para outra. Esse era o sistema feudal. Vamos usar nossa bússola do tempo.